Olá, bem-vindo ao nosso programa de Papo com a Bíblia. Eu sou o pastor Kenji, sou da Igreja Batista Nova Vida, que está localizada aqui em São Caetano do Sul. Estou acompanhado dos meus queridos amigos, companheiros de batalha espiritual, pastores Edson de Faria e Silvio Martinez. Como é que os irmãos estão? Como costumo falar, pastor, caminhando. Caminhando, né, pastor? Bem, pastor Kenji, pastor Silvio, nós estamos contentes com a sua presença também ao programa sendo apresentado. Hoje o tema é interessante, né, pastor? Sim. Mas seja bem-vindo, Deus o abençoe. E qualquer dúvida, pode nos contatar, né, pastor? Pois pastor não. Kenji é especial. O teólogo do nosso programa, pastor Edson. Tá? Vamos lá. Graça e paz a todos, nossos participantes. Uma alegria estar novamente aqui, né, para poder de papo com a Bíblia, como o nosso tema aqui, nosso programa, para poder esclarecer algumas dúvidas a respeito do que a palavra diz e do que o mundo secular diz, né? Uhum. Então vamos a respeito sobre isso, a gente vai também Bater um papo com a Bíblia, né? papo com a Bíblia e ver, como andar de acordo com a vontade de Deus. Amém. Bom, estamos no Carnaval, não é? Um feriado esperado por muitos, uma festa, a festa talvez mais popular do Brasil, não é? E algumas vezes a gente pega alguém nos perguntando se o crente pode participar do Carnaval, né? Aquela expressão que é que tem, né? Que é que tem, né? O cristão, o crente, o evangélico participar do Carnaval. O que vocês têm a dizer? O que o pastor Edson tem a dizer a respeito disso? O pastor Kenji falou que existem alguns pensamentos, né, algumas perguntas, né? E eu estava analisando algumas perguntas e afirmações que as pessoas dão, né? Então, eu anotei 4 aqui. Diz, por que eu não posso festejar o Carnaval? Né? Uma outra é, Carnaval é de Deus? Aí vem uma afirmação, é minha tradição participar do Carnaval saindo em blocos. Danço na minha escola de samba e depois eu vou à igreja. Rapaz. Né? São colocações. Vou ao Carnaval para acompanhar amigos e familiares. Então, vai fazer um... então, são perguntas, afirmações que realmente as pessoas colocam, né? E o que o senhor acha? Se alguém falar assim, não, eu vou acompanhar meus amigos, minha família, mas só estou acompanhando. Bom... ou se está participando diretamente também, né? Eu vejo à minha mente aquele que Paulo falou, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Romanos, eu abri, né? Exatamente. Não, desculpa. 1 Coríntios, capítulo 10. Exatamente. Eu tenho Romanos também, mas eu falo. Mas Paulo foi bem categórico nisso, né? Então nós somos livres, ninguém nos impede. Mas será que convém? Isto vai glorificar a Deus? Eu separei um texto que eu achei muito interessante, no 1 João, capítulo 2, versículos 15 a 17. Então diz assim, não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. No versículo 16, pois tudo o que há no mundo, aí vem algo sério, cobiça da carne, cobiça dos olhos e a ostentação de bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então são pistas, a Bíblia não diz nada sobre o Carnaval, mas são pistas que nós temos da palavra de Deus, de como nós devemos são nos os conduzir. princípios que nós temos que observar. Princípios básicos, né, pastor? Até porque nós sabemos que o Carnaval é uma festa pagã, que tem raízes antigas, né? Até a Roma antiga. Isso data mais ou menos de 600 antes de Cristo. Até antes, pastor. Até antes, né? Algumas colocações, eles vão ser 600, mas isso eu sei que vem bem antes. Mas algumas
alguns artigos, Uhum. eles assumem a idade de 600 antes de Cristo. Mas é muito antes. É porque alguns fazem ligação com os egípcios, Exatamente. né? Que os exatamente. egípcios teriam uma festa semelhante, né? Depois os gregos também, Sim, os romanos, os né? romanos. Principalmente os romanos, porque eles tinham uma festa chamada Festa da Saturniais, Saturniad, que é o deus Saturno, né? do deus Saturno, né? Em que tudo aquilo que a gente vê hoje acontecia lá. E eles começaram com um dia, depois aumentaram para 3, depois uma semana. Exato. Naquela né? ocasião. Naquela ocasião já. Naquela ocasião. E era uma orgia, né? Exatamente. Bebedeira, orgia. Deus Baco, né? O deus Baco, né? Tem Então, uma- eram festas pagãs, né? Era uma festa, tem raízes pagãs. E o deus adorado era Saturno, Aham. né? O pai de Júpiter, Sim, né? sim. E também Baco, né? O deus do vinho. Deus do vinho, né? Sem contar Da o Dionísio sensualidade, também, que é bem sensualidade. semelhante. Né? É, exatamente. E exatamente por causa disso que nós estamos tratando do tema aqui. Exatamente. Se o cristão pode participar, não é? O que o Exatamente. pastor Silvio acha? Então, a mesma ideia, o pastor falou. Eu também tenho esse não ameis o mundo. Por quê? A Bíblia fala muito do mundo que nós vivemos, né? E a própria palavra de Deus diz que o mundo jaz o maligno. E a partir desse princípio que estamos, né, num lugar que não é um lugar santo, é um lugar profano, nós temos que se revestir, né, da armadura de Deus, para que o maligno que está no mundo não nos atinja. E eu também separei, além de 1 João 2,15, que foi lido, Romanos 12,2, diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, Sim. para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que a gente use a nossa inteligência, a nossa capacidade que Deus nos deu, para poder discernir, né, da vontade da carne ou da vontade do Espírito. Em que aquilo que a gente vai se amoldar, né? E o mundo, né, está se amoldando cada vez mais para a vontade da carne. Porque a festa de carnaval é uma festa totalmente da carne, né? Sim. Sensualidade, O nome já diz promiscuidade, isso, né? E tudo isso nos alerta para que a gente, a palavra de Deus nos alerta para a gente não se amoldar, né? Não se moldar nesse padrão, mas sim no padrão, né, da esfera de Deus, que Deus nos deu, né, o caminho para que a gente possa se santificar cada vez mais, dia após dia, e se afastando, né, das coisas que não são de Deus. Esse é o meu pensamento em bíblico em relação a de falar não para as festas pagãs que levam principalmente no meu caso, né, que eu trabalho muito com as drogas, né, existem muitas causas de usuários de droga, perversão. Aliás, o consumo deve aumentar, Consumo né? muito, né? Desesperadamente as pessoas usam para poder ficar uma semana acordado. Extravasar, né? Extravasar. Então é esse o meu pensamento, sim. Então essa festa, ela dura de sábado até terça, né? Aí nós temos a quarta-feira de cinzas, né? E aí temos 40 dias, segundo a tradição católica, né? 40 dias, que eles chamam de quaresma, né? Até a Páscoa, né? Até a Semana Santa, né? Então, segundo os estudiosos, né? Carnaval vem de carne livre, o livre da carne. Então você podia se esbanjar com carne até a terça-feira, chamada terça-feira gorda, né?
E aí na quarta-feira de cinzas, você tinha que se penitenciar, Exatamente. né? Pedindo perdão por todos os pecados que você cometeu até a terça-feira. E depois, antes da Páscoa, tem a Sexta-feira Santa. Tem a Sexta-feira Santa. Abster da carne, né? Ainda ainda tá dentro da quaresma. São 40, então, 40 dias, né? Exatamente. Então, o católico mais tradicional vai observar os 40 dias. Tem pessoas que vão dos 40 dias, né, em jejum mesmo. Sim. Né? Esse jejum Sim. de alguns Sim. alimentos ou de algumas coisas que eles mais gostam, né? O padre fala assim, olha, você tem que abster aquilo que mais você gosta, para você mortificar a carne. Aí, já falamos isso até no nosso papo de né? jejum, né? Mas é interessante que o carnaval ele entra no calendário, né, da Igreja Católica, porque faz parte. Faz parte, não é? Precede a Páscoa usando a quaresma. Ele antecede, né, a Páscoa. É um período esperado, sim, né? Sim. E só que é assim, terça-feira gorda, né? E carne aqui, agora, não é mais no sentido de carne comida. Carne e paixão. Paixão. Né? Então, a liberação da carne, né? Então, por isso que eu pergunto, pode um crente? É interessante, pastor. Paulo também escreveu de Efésios, semelhante ao que o pastor Silvio colocou. Capítulo 5, versículos 3 e 11. Eu anotei assim: entre vocês não deve haver nem sequer menção da imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias dos santos. Então, se eu sou salvo, de certa forma eu sou santo. Então, tem que... Né? No versículo 11. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas na luz. Então, é bem claro aquilo que em concordância que o pastor Silvio colocou. Temos que separar realmente. Nós já somos separados. Né? E se somos separados, por que eu vou misturar com essa festa, vamos dizer assim? Eu estive pensando também se no passado os discípulos iam participar das festas do Baco. Existe, inclusive, uma ideia de que usar o evangelismo nessa época. É uma desculpa, né? Então, eu estava vendo, mandaram para mim um videozinho, uma escola de samba, no tambor estava escrito assim, abençoados do Senhor. Uma escola de samba. Eu ia até comentar isso. Tem uma igreja evangélica que criou um bloco. Exatamente. Um bloco, né? Bloco evangélico que sai desfilando, né, nos dias de carnaval. Exatamente. E com o intuito de evangelizar. O que podemos dizer sobre isso? Então, pastor, se tem um intuito de evangelizar, é uma ordenança para todos os cristãos. Sim. Mas no meio da festa? Então, mas não num dia específico. Nós temos que evangelizar todos os dias da nossa vida. Então, porque tem bastante gente. Não importa. Né? O que importa é você falar do amor de Deus todos os dias e viver o amor de Deus todos os dias, né? Por causa de uma data especial, né? Que é isso, na minha opinião, né? Vou aproveitar, né? Vou aproveitar, vou dar uma pulada lá, né? Relembrar os velhos tempos. Estou pulando e estou evangelizando. E estou evangelizando, né? Não é que seja também totalmente, né, contrário, né, às normas. Eu estou evangelizando, estou fazendo uma obra, mas cuidado. Então, cuidado para não ser contaminado. A Bíblia fala para a gente até fugir da aparência do mal. Exatamente. Se é uma festa pagã, para que arriscar? Porque o que é que estou fazendo lá? Em que eu estou glorificando o Senhor fazendo isso? Deus pode ser glorificado comigo lá, no meio dessa festa? Então, com que roupa eu vou? Outra coisa, né? Fantasia. Terno e gravata, com certeza. Terno e gravata, com a Bíblia, né?
Então, tem que pensar muito bem sobre tudo isso, né? Os homens, shorts, beleza, mas as mulheres, né? Então, vão se sensualizar também. Sim. E aí vai, né? A carne vai aflorar. É melhor não arriscar, tá, pastor? E mesmo a mente de quem você, teoricamente, vai falar, não está te ouvindo. Sim, está em outra. Eles estão totalmente alheios àquilo que você está falando. Né? Eles não estão propícios a ouvir a palavra de Deus. Eles querem pular o carnaval, quer festejar, quer beber, né? Quer se divertir, entre aspas, né? É capaz de puxar alguém desse bloco e levar outro. Pois é, não é? Sim, sim. É o cuidado. Por isso que a Bíblia nos ensina bom senso, né, pastor? O texto que foi que o irmão citou. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Exatamente. Quer dizer, essa palavra edificação é muito forte, né, pastor? É muito forte. Dizer, eu posso até participar, mas isso não me convém. Né? Porque isso não me edifica e nem edifica a igreja. Não é? Eu vi, inclusive, um comentário que diz que, inclusive, você visualizar, nem que seja pela televisão, não é também aconselhável. Né? Não que talvez não deva, mas não é aconselhável. Porque vai despertar porque, paixões. De repente, você está comungando com aquilo que está acontecendo. Né? Então, é muito mais sério do que a gente pensa, a atitude que a gente tem que ter. Né? Então, nós seremos um Deus santo. Sim. Né? Sede santo. E sede santo como o nosso Deus é santo. Então, a gente vê essas coisas, né? E essas coisas são escandalosas para os olhos humanos. Né? Então, aos olhos de quem é de Deus, né? De Deus, né? Porque para eles não tem nada de escandaloso. Não tem. Não tem. É normal, né? É normal, né? Normal. E nós, né? Então, um crente pode pular, pode participar, né? Se a pessoa for cristã mesmo, né? Ele pensa muito bem, né? E não vai se escandalizar no meio de uma festa que é totalmente, né, contrária, né, às nossas atitudes. Aliás, eu vou me utilizar da sua experiência no seu ministério com dependentes químicos. Eu comentei no início, mas eu até queria ver da sua posição. Há um aumento, né, de consumo de drogas e bebidas alcoólicas nesse período de carnaval, não é? Totalmente, né? Não só de... Assim, a céu aberto. A céu aberto, além de eles usarem muito, né? Eu não sei se é esse nome ainda, né? O cheirinho da loló, lança-perfume. O lança-perfume. Né? E é passado de pessoa a pessoa, né? E vem uma pessoa espirrando no seu ombro, no seu tecido, para que você cheire isso, né? E te dá mais ânimo, né? Que poder. Que acaba viciando. Acaba viciando e um abismo chama outro abismo. E aí vai querer mais para poder continuar, e aí que vai virando totalmente a dependência, né? Um vício que é difícil, né, depois de reverter. Não impossível, é difícil. Então, antes que aconteça isso, não vá. Não faça. Melhor não ir, né? Não ir. Porque está tudo sem freio, né? Bebida, a droga, a bebida o sexo. Liberado. É legal, né? Então, nesse caso... Então, eu vi na televisão hoje, né? Estão fazendo para as pessoas que vão pular carnaval, doando 3 milhões de camisinhas, preservativos. É um incentivo, né? Incentivar a promiscuidade. Estão incentivando. Totalmente, né? Então, e além de outras coisas que estão, né? Que é até meio chato falar aqui, mas incentivar uma pessoa, né? Então, é liberar. Está tudo liberado, pode fazer o que quiser. Está aqui, até remédio para HIV estão dando. Para que as pessoas façam, se a pessoa não se preservou, tem um remédio já separado para ele. Então, é difícil. Então, como é que um crente pode participar
de uma festa que hoje está nesse nível, né, pastor Edson? Inclusive, eu estava olhando aqui, 1 João 2,10. Quem ama o seu irmão permanece na luz e não há nele pedras de tropeço. Então, se eu também vou fazer de algo diferente, seria um pedra de tropeço para o meu irmão. Então, esse cuidado que nós temos que ter também. Né? Então, se eu de repente estou ali olhando e alguém está me vendo ali, eu falo, opa, está participando. Então, eu estou sendo pedra de tropeço para aquela pessoa. Escândalo, né? Escandalizando. Então, esse tipo de cuidado também que nós temos que observar. Que é a questão do testemunho. Que é o testemunho, né? E o testemunho é muito, veja assim, é muito sério, especialmente no caso de eu estar dizendo que eu sou o Senhor. Principalmente nós líderes. Exatamente. Principalmente nós líderes, né? Se a gente for... Assim, já para o crente sem cargo na igreja já é feio, imagina quem tem... Exatamente. Então a gente tem que se precaver e avisar a nossa comunidade para que eles possam, né, se abster desse tempo. Vamos fazer um retiro. Né? Longe das coisas desse mundo, né? Que só destrói, né? Não edifica nada, que nem o pastor Edson falou, não edifica nada, só destrói. E outra, nem é feriado, né? Eu falei para turma, eu vou trabalhar, gente, todo mundo vai trabalhar, né? Não é feriado, é um ponto facultativo, né? Que tem empresas ou tem o governo que dá o ponto facultativo. Os bancos fecham, né? Os bancos fecham, né? Virou meio feriado aí para muita gente, né? Sim. Mas não... Se fosse para glória de Deus, eu deixaria, né? Mas não é. Então, a gente tem que se... A gente vê que tem muitas coisas erradas com o ser humano. Papo com a Bíblia, olha o que Paulo fala na 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Vocês foram comprados por alto preço. Perdi aqui. Portanto, glorifiquem a Deus no seu próprio corpo. Então, como é que eu vou glorificar a Deus no meu corpo se eu estou participando disso? De algo assim, né? Então, como é de papo com a Bíblia, nós temos que trazer sempre a luz da Bíblia. Né? Então, Paulo está dizendo bem claramente que ela fala isso. Para que a gente né? possa... Que fomos comprados por alto preço. E eu fico pensando, inclusive, na aula de escola bíblica domingo passado, dominical, eu falei isto, especialmente na ceia. Nós não podemos transformar a ceia num ritual, simplesmente. Como o pastor Queijo tem dito na ceia. Nós temos que colocar ali e pensar no que ele passou por mim. Era eu que devia estar lá. Então, Paulo está bem claro aqui, dizendo que nós somos comprados por alto preço. E eu tenho que, então, glorificar a Deus em meu próprio corpo. Como é que eu vou glorificar a Deus se eu estou participando de algo? Pedro vai falar a mesma coisa também. Nós não fomos comprados por ouro, por prata, exatamente. Mas pelo precioso sangue de Jesus. Exatamente. Quer dizer, nós não podemos vender o nosso corpo, vamos assim dizer, né? Fazendo com que ele seja objeto de uma festa pagana. Romanos também fala, capítulo 8, né? Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne. A mentalidade da carne é morte. A mentalidade da carne é inimiga de Deus. Quem é dominado pela carne não agrada a Deus. Resumindo o que está escrito do versículo 5 até o 8. E sabe o que é pior, pastores? É que essa festa, né, essa participação popular, né, vai sendo incutida na mente das crianças, né? Crianças desde pequenas, estão aí já se acostumando né? com essa festa. Os pais fazem isso, né? Eles vão pegando fantasiando a criança e vão levando, né? Então isso já vai trazendo, e criança vai assimilando as coisas com uma rapidez violenta, né? Então quando ela chega já a uma idade
mais avançada, ela vai querer participar Vai também. querer, porque isso é natural dela. Né? Que mal faz, né? Que tem, né? Eu lembro, não sei se existe ainda, de uma que eu ouvia falar, né? Não de eu participar aqui, eu ouvia falar, né? Era à tarde, né? Matinê. Levavam para levar as crianças, né? Já com o início da ideia daquela festa, para uma alegria temporária só. Quer dizer, isso vai sendo internalizado Exatamente. na mente das crianças e vai se tornando algo normal. Né? Então, o que a igreja tem que fazer? Né? O pastor Silvio já falou sobre retiros, né? Mas o que é que a igreja de Cristo deve fazer, principalmente nesses tempos de festa pagã? Bom, pastor, eu já participei de muitos retiros nessa época, já na minha mocidade. Então, na ocasião, nós levávamos os jovens, né, com 60, 70 jovens, né, para o acampamento, e lá nós pregávamos, e lá nós falávamos também da dificuldade que é o homem estar vinculado a essas festas. Né? Isso nós realmente fazíamos bastante. Mas nós temos também, talvez dada alguma dificuldade, poder reunir os jovens nas igrejas e fazer uma tarde tarde da pipoca, não comemorando, mas sim explicando um momento propício para... Nisso, né, a gente, nessa época, nas clínicas de recuperação, pelo menos a nossa, do AVE, né, nós fazemos gincana, brincadeira, futebol, brincadeira bíblica, né? Bíblica de stop, né? Stop bíblico. Quem achar um versículo, uma pergunta, onde que está que endereço está esse versículo, né? Então, espada ao ar, né? Quando a pessoa fica com uma espada na mão, né, meu? Que é a Bíblia, que é a Bíblia. E quando ele acha, ele já levanta, né? Ele fala, você é o primeiro a levantar, qual é a resposta, tá certo? Então, incentiva a pessoa a conhecer mais a Bíblia, sim, né? E também se afastar, né? Disso aí. E as brincadeiras são brincadeiras, né? Que edifica, que relaciona com as pessoas sem maldade nenhuma, né? Sem malícia nenhuma. O que mais o carnaval tem é malícia, né? Então são brincadeiras assim, equipes, formas equipes, né? E vai se competir uns com os outros. Se são 30 pessoas, são 5 de 6. 6 grupos de 5. E vão fazer a gincana o dia inteiro. Quem ganhar, ganha um chocolate, um prêmio, né, meu? Incentivando essas pessoas, né? Conforme também tem nos retiros espirituais das igrejas, essas gincanas, essas brincadeiras, né? Para que além dos cultos, além da palavra que é levada pelo líder, né? Para que eles possam se edificar aonde, né? Na vontade de Deus. Aprendendo a palavra de Deus, sabendo como é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Muito bem. Você vai desviando, inclusive, a atenção, né? Sim. Você desvia a atenção. E foca a atenção naquilo que precisa... O alvo, quem é o alvo? Jesus Cristo. Jesus, né? Cristo. Né? Olhando realmente, numa maneira bem simples, olhando para Jesus Cristo. Mesmo, né? A gente fala assim, a gente também, né? A gente brinca, a gente gosta de brincar, gosta de pular, gosta, né, de fazer as coisas, né? A gente não é uma pessoa tapada, né? Mas temos que saber fazer. Né? Ele mexer com o corpo é saudável, né? E essas brincadeiras, né? As pessoas quando veem, poxa, que legal, né? Vocês também fazem isso, né? E vê que a gente não é uma pessoa... Só que a gente não pula carnaval, né? Não pula carnaval, mas a gente pula de uma outra maneira, né? Se alegrando uns com os outros, né? Sim, nos momentos de comunhão. Né? E nessas gincanas tem música. Quem compor a melhor música, né, vai ganhar Quer dizer, são coisas espirituais, né? Que são buscadas nessa época que é tão carnal, né? Muito bem. O povo evangélico é alegre. Sim. Não é triste, não. Porque a sociedade acha que a gente é o povo como do você proibido, não participa, né? Exatamente. Do proibido.
Então, realmente, nós somos um povo alegre. Né? Sim. Então, isso precisa ser demonstrado também, essa alegria. Né? Existe um tabu muito grande sobre isso também, a vista dos outros com nós. Né? Aí não pode, não faz isso, faz aquilo. Vocês não podem nada. Não podem nada, né? A pessoa vai beber, esconde, fala, não, pode beber na minha frente, não tem problema nenhum, né? Mas, né, a gente não faz. É complicado, né? Complicado. É um rótulo que a gente tem. Né? Exatamente. Mas é algo que... Por isso que você tem que fazer diferença onde você está. Né? Então, eu vejo nisso realmente o testemunho. Isso mesmo. Se eu vou me igualar, nós temos que fazer diferença no mundo e não o mundo fazer diferença em nós. Então, pastor, e se alguém usar esse argumento de falar Ao assim, contrário. então eu posso ir lá no meio da festa, lá no meio do bloco, para mostrar a minha diferença. Não vai mostrar diferença, pastor. Não vai. Eu sinto discordar, mas não vai. Eu vou mostrar a minha diferença, estando lá no meio do bloco. Eu vou lá e não vou me corromper. Não vou me corromper. Até parece. Eu vou seguir o trio elétrico ali. Mas eu vou de novo falar o que Paulo falou, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Né? Eu fico realmente, voltar a falar o que eu comentei no início, fico pensando se os queridos discípulos fossem pregar o evangelho dentro do bacanal de Baco, por exemplo. Né? Será que eles iriam? Não. Com certeza não. E é dentro se eu estou glorificando a Deus de que forma? Como é que eu vou glorificar a Deus ali? Até porque eu posso escandalizar, não é? Exatamente. Alguém pode me ver lá. Outro dia, uns anos atrás, conversando com o pastor Jadai, deve conhecer? Conheço o pastor Jadai. Então, uma vez ele falou assim, eu tenho que tomar cuidado até porque eu gosto muito de pregar nos bares, ele falou. Mas até se eu pedir uma tubaína, que a garrafa é semelhante, alguém me veio passar e falou, pastor Jadai está bebendo cerveja lá no bar. Um copo de Guaraná já é copo de Guaraná, né? Então, ele falou, até nisto, isso ele falou, tem que tomar muito cuidado, porque eu posso escandalizar alguém que não estão fazendo, mas alguém pode pensar, o pastor lá está bebendo. Né? Então, a gente tem que ser inteligente para evangelizar. É bom ser, Deus coloca bom senso no homem, pastor. E o bom senso acho que já parte daí. Sim. Será que eu devo ir ou não? Posso? Até posso, mas devo. Vai edificar? Vai glorificar a Deus? Né? São perguntas que a gente tem que fazer. Que tem que fazer e fazer com você mesmo. Né? Sim. Se eu for, eu vou glorificar a Deus? Até que ponto? Então, se é assim, eu não vou. Se eu for, Jesus pode estar lá comigo, sorrindo ao meu lado. Né? Exatamente. Certamente. Então, é um risco muito grande, porque a carne é fraca. Sim. O espírito é forte, mas a carne é fraca. A carne é fraca. De repente, eu dou um tropeção ali. Não é? E já está no ambiente, já está no ambiente propício para né? isso. Então, já viu. Então, não vá. Fuja da aparência do mal. Exatamente. Fuja da aparência do mal. Parece que a gente quer fazer uma separação, mas é uma separação que tem que ser feita. Santidade é separação. Né? Exatamente. Ser santo então, é ser santo separado. é ser separado. Então, já que eu sou santo, eu vou manter a minha santidade. Senão, corro um grande risco. Muito bem. Eu quero agradecer o carinho da sua audiência. Neste momento, nós vamos parar um pouquinho o nosso bate-papo para o momento de intercessão. Nós queremos orar por sua vida. Temos aqui nossos motivos de oração. Nós temos o nosso livro de oração. Vários pedidos são enviados a nós através da Vox TV, através do nosso site, através das nossas redes sociais. Então, nós temos um livro de oração, né, com milhares de pedidos, e esses milhares de pedidos nós oramos todos os dias por eles. Né? Então, se você tem um pedido no seu coração, acompanhe agora a oração do pastor Edson, que é o nosso intercessor,
né, que é o nosso, faz parte da liderança do nosso Ministério de Intercessão, que vai orar por você, por sua vida, vai orar por nós, vai orar pela igreja, vai orar por esse momento difícil Sim, que estamos sim. passando, não é? Uhum. Nesse tempo de festa da carne, Exato. né? Pedindo a Deus que use de misericórdia para com aqueles que o pastor Silvio não tenha tanto trabalho, né, na quarta-feira. Quarta-feira, porque Na vai quarta-feira. vir. Porque Geralmente né? as pessoas se excedem, né? Aham. Com bebidas e drogas e que possam não ir. Não ir. Não ir. Não é nem ir menos, é não ir. Não, Não ir. ir. Não é nem consumir, é não ir. Não ir. Não ir. Muito bem, pastor Edson. Eu posso falar mais ou menos quantos nomes nós temos, pastor? Pode sim. Nosso livro de oração já tem 5.220 nomes. Puxa vida. E milhares, podemos falar foram milhares, alcançados. já foram alcançados. Sim, é Pela verdade. graça de Deus. Nós ontem, inclusive, nós tivemos a oportunidade de dar o testemunho de uma irmã que nós temos orado por ela aqui no programa e ela recebeu a bênção. Uhum. Né? Então ela foi agraciada pelas mãos do Senhor. E isto nos anima, né, pastor? Com certeza. Isso não foi a primeira que aconteceu, já aconteceram outros. E dentro dos nossos livros já temos muitos nomes que foram agraciados. Mas tem outros que precisam ainda receber. Precisamos né? continuar a orar. Orando. Essa oração não pode falhar. Amém. Então Então, vamos pastor orar, sim. Edson vai orar. Maravilhoso Eterno Pai, nós estamos diante do Senhor para cultuar o Teu nome, Sim, Ó Deus. para louvar o Teu nome. verdade. Por isso, ó Pai, nós colocamos diante do Senhor a cada nome que nós temos arrolados no livro, a cada nome que temos recebido aqui no programa, Sim, Senhor. Deus. E temos também de agradecer, ó Deus, porque o Senhor já tem manifestado a Tua bênção sobre vidas que nós temos orado neste programa. Ó Deus. Que... Mas, ó Deus, nós queremos colocar também as pessoas, ó Deus, que estão perambulando pelo mundo, Deus querido. para que o Senhor possa encontrá-las, ó Pai. De alguma forma, nós imediatamente não sabemos como, mas nós sabemos que Teu Espírito Santo pode agir. Sim. Que haja, Senhor, como o pastor Silvio disse que na quarta-feira não tenham ocorrências entrando nas clínicas, Amém. Pai. Deus amado. Porque através da Tua proteção, através da Tua boa mão, o Senhor pode fazer isto, porque o Senhor é um Deus das coisas impossíveis para Sim, nós. Deus. Por isso nós apresentamos a cada um diante do Senhor, para que a Tua boa mão conduza, liberte, guarde, proteja, Senhor. E assim nós estamos orando em nome, já agradecidos, do Teu Filho Jesus Cristo. Amém? Amém. E amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Então, a conclusão que nós chegamos, porque a pergunta é, pode um cristão participar da festa do carnaval? Então, primeiro, pastor Silvio. Não. Não podemos, né? Porque a gente não pode arriscar, né? Nem a nossa, dar a abertura, a nossa vontade da nossa carne e principalmente pelo nosso testemunho, né? A gente não deve, né, estar com pessoas que não estão, né, glorificando, exaltando o nosso Senhor, aquele que nasceu, viveu, morreu por mim e por vocês. Então, que a gente e ressuscitou. E aí a gente não pode, a cruz não tem nada a ver com o carnaval. A cruz é o lugar da salvação que Deus enviou o seu Filho para nos salvar. Nós temos que, sim, se alegrar no Senhor. Amém. Muito bem. Pastor Edson, qual é Minha a resposta resposta? também é não. Né? Um não bem grande, letra maiúscula. Né? Por quê? Porque se nós vamos glorificar a Deus, não é ali que eu vou glorificar a Deus. Né? Então, se nós somos salvos, nós somos separados. E como separados, nós temos que testemunhar o nome do Senhor. E não correr o risco de estar escandalizando alguém. Então, a resposta realmente é não. E, inclusive, é um risco que corre até a família, né? Sim. Tantas coisas acontecem e nós sabemos que o inimigo está querendo acabar com a família. Então, isso pode correr um risco de acabar também Sim. com a família,
né? Com certeza. Então temos que tomar esse tipo de cuidado. Então a resposta é um não bem grande. Porque não é uma festa inocente. Não né? é inocente, ao contrário. Uhum, Né? uhum. Então a resposta é não. Tá bom. Pastor Silvio, uma mensagem final para o nosso ouvinte. Eu gostaria que todos, né, se forem trabalhar, possam desfrutar da melhor maneira com a sua família, em casa, ou Ou na saindo, igreja. ou na igreja que vai ter. Na nossa igreja vai ter, né? culto. De sábado vai ter uma gincana, pastor. Já foi a gincana. Já foi a gincana? Já foi a Então, gincana. agora um culto no domingo. Culto né? na quarta-feira de Glorificando a cinzas. Deus, né? Então, a gente tem que... A culto é amanhã, tá? Quarta-feira. E a gente tem que glorificar a Deus com a nossa vida, com a nossa família, né? Louvando sempre a Deus e se alegrando no Senhor. Uhum. Essa é a minha vontade, né? Que vocês continuem, né? Na presença de Deus e se abstinendo, né? Das coisas do mundo. Tá. E o pastor Edson, uma palavra para o crente. Nós sabemos que nós somos separados, né? E nós sabemos que isto envolve com a gente uma luta espiritual. A carne é fraca, o espírito é forte. Então nós temos que ter esse tipo de consciência, né? Nós temos que estar firmes na palavra. Se nós estamos firmes na palavra, nós sabemos como glorificar o nosso Deus. Então vou usar o que o pastor Silvio disse. Nós temos família, nós temos nossos queridos, Sim. vamos estar com eles, né? Testemunhando juntamente com eles a palavra de Deus. E, sem dúvida nenhuma, algo que eu dou muito valor, vamos orar para que nada de mal mais possa acontecer, além daquilo que, infelizmente, a gente sabe que quantas coisas ruins acontecem. Mas vamos orar para que Deus possa estar livrando as pessoas desse mal. Amém. Bom, a você, eu quero agradecer o carinho da sua audiência. Quero fazer um convite a você para que venha nos visitar. Nossa igreja é a Igreja Batista Nova Vida, está situada na rua São Francisco de Assis, número 107, no bairro Santa Maria, aqui em São Caetano do Sul. Temos cultos às segundas-feiras, 19h30, nosso culto de oração. Quartas-feiras, o nosso estudo bíblico, às 19h30 também. E aos domingos, 9 horas da manhã, nossa escola bíblica dominical. Às 10 horas, o nosso primeiro culto de celebração. E o segundo culto, às 18h30. Mas temos também uma reunião muito especial às sextas-feiras. Eu vou deixar o pastor Silvio falar qual é essa reunião. Reunião de grupo de apoio para codependentes familiares e dependentes químicos, na Congregação Batista em Santa Maria, Rua Ileia, número 26, Santo André. Muito bem, então você é o nosso convidado especial, né? E espero que esse nosso bate-papo tenha te ajudado a pensar e a refletir a respeito do carnaval, a respeito de tudo aquilo que nós colocamos no nosso bate-papo. Que Deus te abençoe e até o próximo programa, se assim o Senhor permitir. Até lá.